que esse é o momento. Então adore da melhor forma que você pode, louve da melhor forma. Se tiver um culto, domingo vai, segunda vai, terça vai, quarta vai, quinta vai, o quanto você puder ir, vá cultuar ao Senhor, aproveite, porque pode chegar um momento em que nós não iremos mais poder fazer isso. Ali na igreja do Cambolo nós temos tido momentos de muitas felicidades, de muitas alegrias. Temos visto a igreja se consolidando cada vez mais, os irmãos felizes, caminhando. Mas nós temos também a certeza que ainda falta muita coisa mesmo. E a gente quer ter essa disposição e essa disponibilidade para podermos fazer cada vez mais e melhor aquilo que temos que fazer. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje. Quanto tempo tem que eu não venho no culto de domingo aqui na sede? Eu tinha essa vontade de vir. Veio hoje, não no momento mais feliz ou mais adequado, mas estou aqui, por isso também me faz feliz. Meus irmãos, o livro de João, capítulo 3, versículo 16, traz um versículo que é conhecido, eu acho que por todos nós cristãos, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando se fala nesse versículo, naturalmente, se fala assim, João 3,16 diz, então fica até parecendo que é João que falou isso. Fica a dar um ar de que foi João que um dia disse isso, mas não foi. Quem disse isso um dia foi o próprio Jesus. O próprio Jesus falando para Nicodemos, explicando coisas para um homem chamado Nicodemos. Ele virou para Nicodemos e falou: olha, porque Deus amou este mundo de tal maneira que Ele doou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele não se colocou como Deus me deu ao mundo, Deus me colocou no mundo. Não, Ele coloca na terceira pessoa, Deus deu o Filho para que todo aquele que nele crê, explicando algo a Nicodemos. E Nicodemos já tinha recebido até aquele presente momento ali várias explicações de Deus. E nós costumamos ouvir falar da conversa de Nicodemos e de Jesus Cristo, e nos remete a pensar naquela frase em que ele diz que é preciso nascer de novo. A gente é remetido logo a essa fala, né? Que é preciso nascer de novo. Pode um homem velho voltar ao ventre da mãe? Somos remetidos a esse pensamento. Mas eu vi ter ciência também de que em certo momento Jesus Cristo fala com Nicodemos sobre o vento. O vento sopra, ouve sua voz, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, assim são os nascidos do Espírito. Ele estava falando com Nicodemos sobre o vento, porque ele tinha ciência que Nicodemos sabia do que ele estava falando, pois Nicodemos era estudante do tempo. E Jesus Cristo fala com a gente na língua que a gente pode compreender, que a gente pode entender, pode ter certeza disso. Mas mais à frente eu fui entender uma outra coisa. Quando Jesus estava falando para Nicodemos: olha, o vento sopra, ouve-se sua voz, mas não sabe para onde ele vai, de onde ele vem, nem para onde ele vai. Jesus Cristo estava dando a Nicodemos uma oportunidade de segui-lo. Jesus Cristo estava dizendo a Nicodemos: larga tudo para trás, deixa toda essa ciência que você conheceu, deixa todo o reconhecimento que a sociedade tem para com a sua vida, e vem comigo, para que eu possa lhe mostrar coisas do Espírito, além de coisas naturais que você conhece, além de coisas do mundo que você conhece. Eu quero te mostrar mais, eu quero te mostrar coisas do Espírito, porque se você não entende coisas materiais que eu estou te explicando, como que eu vou falar com você de coisas espirituais? Mas eu quero mostrar para vocês coisas espirituais, e Jesus Cristo está dizendo para a igreja dele, nesta atualidade: olha, eu quero mostrar para vocês coisas atuais, coisas assim do mundo espiritual. Eu não quero ficar mostrando para vocês coisas deste mundo, eu quero mostrar para vocês além do que você pode ver. Mas nós continuamos presos às coisas carnais, e nós não estamos aprendendo a ver mais do Espírito, porque estamos nos negando a seguir Jesus Cristo da maneira que Ele quer que nós o sigamos. Esta é uma realidade que precisamos entender. Precisamos nos entregar a Jesus Cristo de uma maneira mais completa, de uma maneira mais intensa. O Senhor Jesus quer que o sigamos para podermos compreender o que Ele quer nos dar espiritualmente falando. Mas às vezes mas o meu trabalho, não dá por causa do meu trabalho, não dá porque meu esposo
fica assim, minha esposa fica assim, não dá porque eu não sei, não dá. Meu irmão, a palavra diz que é para você abandonar tudo para trás, deixar tudo para trás. Aquele que deixa pai, mãe, filho, tudo para trás e vem comigo por amor ao meu nome, receberá muito mais nesta vida e muito mais ainda na outra. Portanto, se tem alguma coisa que está te atrapalhando viver a presença do Espírito Santo na sua vida, se tem alguma coisa que está te atrapalhando você seguir a Jesus, se tem alguma coisa que está atrapalhando você cultuar mais, adorar mais, louvar mais, abandona logo isso e vem para Jesus. Porque Ele quer te mostrar coisas grandes. Ele quer te mostrar coisas grandes. E eu tenho certeza que eu quero, no momento de ser provado disso, ter a capacidade de largar tudo e falar: eu quero ir com o Senhor, porque eu quero ver o que o Senhor tem para me mostrar no mundo espiritual. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Aleluias, aleluia, isso é muito maravilhoso. O mundo, ele nos ensina a ir para uma batalha com um plano A, um plano B, ou até mesmo um plano C. Mas qual é o plano que você quer usar para servir ao Senhor? Só existe um plano. Não há um plano A, um plano B, um plano C. O plano de vida, de salvação e de vida eterna. Portanto, você nesta noite, tenha certeza que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem a total convicção de que eu e você iremos morar na eterna glória celestial. Portanto, neste momento, nesta hora, eu te convido para você abrir o seu coração, rasgar o seu coração, as suas vestes, para falar com Ele, para dizer para Ele que só existe um plano e você está dentro desse plano. É o plano de vida eterna. Não há dois planos. Por muitas vezes nós servimos a Deus aquilo que sobra. Há momentos de nós abandonarmos a sobra e nos entregarmos a Ele por inteiro. Que massa! Porque há momentos que você não irá ter essa oportunidade. Isso que o pastor Cacá falou aqui agora. Quantas pessoas nesta hora quer cultuar, mas há igrejas fechadas. Quantas pessoas nesse momento querem ir para a igreja, mas o plano do mundo não estão deixando. Eu te convido nessa noite, põe a mão no seu coração, vamos fazer um clamor ao Senhor. Vamos fazer um clamor ao Senhor. Abre o seu coração, fala para Ele. Esqueça Marcos Suel, esqueça o pastor Isaac, esqueça quem está aqui à frente. Fala: Senhor, eu vim para a igreja, eu vim neste momento, neste culto, para sentir a sua presença. Eu não vim trazer os meus problemas para ser resolvido hoje. Eu não vim te oferecer a sobra. Eu vim te oferecer tudo aquilo que eu nunca te ofereci, que é o plano de salvação. Oh, Pai, soberano e eterno Deus, Pai querido que está no céu, estamos aqui, Senhor, nos entregamos a Ti com nosso coração aberto. Meu Deus, e sentir, Senhor, que nós somos pequenininhos, Senhor, falho diante de Ti, mas o Senhor é grandioso, o Senhor é misericordioso com as nossas vidas, e nós estamos incluídos, Senhor, no plano, Senhor Jesus Cristo, não no plano A, no plano B, no plano C, mas nós estamos incluídos no Seu plano, um plano de salvação, um plano de vida eterna. Portanto, Senhor Jesus Cristo, eu me coloco nesta noite, não só a mim, mas a igreja que está aqui, Senhor, em saber, meu Deus, se hoje o Senhor voltar, Senhor, nós estamos aptos para subir, porque estamos buscando, meu Deus, a nossa salvação, e para isso precisamos ter certeza dela. Não possamos ter dúvida, Senhor, daquilo que o Senhor nos garante, Senhor Jesus. Portanto, você que está aqui irá receber de Deus mais uma porção daquilo que Ele tem que oferecer, que é a sua mensagem, é a sua palavra. E nessa hora eu convido o nosso pastor Isaac, que irá ministrar sobre a sua vida nesta hora. Oh, aleluia. Levante a sua mão, adore ao Senhor, declare: a minha casa é tua, Senhor.
Que a sua vida seja a casa que Deus quer ornamentar, trabalhar, edificar. Está escrito que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Espírito Santo está trabalhando na edificação da tua casa. Então profetiza em nome do Senhor Jesus que a casa é toda dele. Se é verdade, adore com alegria e declare: essa casa é sua casa. Jesus, essa casa é sua casa. Sim, Senhor, essa casa é sua, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Oh, Jesus, aparece, apareça, e o teu nome cresça. Enche, Senhor, enche esse lugar, apareça. Levante as suas mãos, abra o coração e declare: vem me incendiar, Senhor, vem me incendiar. Apareça, apareça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Coloque a mão no coração e declare para o Senhor: essa casa é tua. Oh, aleluia. Vem, Espírito Santo, habitar, possuí-la por completo. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Tudo é teu, Senhor, tudo é teu. Ocupa os espaços vazios, todos os cômodos. Não existe, Senhor, nenhuma reserva, não existe nenhuma camuflagem. Não, 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 tudo está desnudo diante dos teus olhos. Tudo é teu, Senhor, possui por completo. Espírito, alma e corpo é teu. Essa casa é tua casa. Nós deixamos ela pra você. Profetiza, Senhor. Então apareça, apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar. Apareça. Oh, aleluia. Nos incendeia, Senhor. Incendeia, Espírito Santo. Para terminar, dedique ao Senhor. Apareça, Senhor, em cada detalhe da minha vida, em cada área. Oh, xarabandu e abrou, viaçara que abrou. Se você é batizado, adore em língua. Se não é, glorifica bem forte. Apareça, apareça. Sim, Senhor. Conclui dizendo: apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça.
sente a presença, quem tem a presença. Oh, aleluia. Apareça, o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Aplauda ao Senhor. Se é para Jesus é forte. Se é para Jesus é com glória. Se é para Jesus é com línguas estranhas. Se é para Jesus é com grito de júbilo. Se é para Jesus, nós fazemos a festa, porque Ele merece a festa. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, no mesmo lar, na mesma casa, na mesma celebração, na mesma reunião, aonde estão a multidão, estando 2, se faz na mesma intensidade. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de hoje está em Daniel capítulo 12. Capítulo 12 de Daniel. Quero ler alguns versículos a partir do dia número 1. Participe com a palavra. Daniel capítulo 12, versículo 1 até o versículo 4 apenas, esses 4 versículos. Temos uma profecia, mas temos também uma palavra atual. E nós a tematizamos como pilares da existência. Os pilares da existência. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome se achar escrito no livro, será liberto, ou será salvo. Muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, a quem possa chegar esta palavra, todo ser humano, quando começa a se dar conta de sua existência, de quem é, naturalmente, o seu espírito, ou a sua alma, ou o seu coração, começa a lhe trazer algumas interrogações pertinentes à sua existência e como veio ao mundo e como as coisas poderão ser na sua partida também deste mundo. Logo, muito cedo, na infância, sem que ninguém me explicasse coisa alguma, eu comecei a pensar como é que existiu esse universo, os céus. Eu olhando as coisas, naturalmente, a gente começa a pensar sobre a razão das coisas. Quando não se tem o conhecimento da palavra de Deus, você investiga na sua própria consciência, no seu próprio espírito, a resposta dessas coisas. Mas quando se conhece a palavra de Deus, a gente tem uma propriedade muito maior e mais do que qualquer outra pessoa, um privilégio, porque nós temos as respostas para esses anseios, para essas buscas
que são inerentes à alma. E observando como isso ocorre a todos os homens, é que a gente tem explicação, por exemplo, porque algumas pessoas desistem da vida por qualquer coisa, porque elas não tiveram a oportunidade que temos de conhecer ou de ter a resposta para as suas dúvidas, e elas acabam concluindo por si mesmas, ou quem sabe por alguma pseudo-doutrina, ou quem sabe por uma vã filosofia, por uma teoria qualquer, por um sofisma, que a vida se encerra como a vida dos animais, se encerra no ciclo terreno. Então, logo, alguém que não está satisfeito com a sua vida, acaba tirando-lhe a própria vida, porque antecipa na sua conclusão a sua existência, ou o tempo de sua existência, o ciclo de sua existência. Mas, estudando a palavra de Deus, nós entendemos que há um propósito pré-estabelecido de Deus para o homem, para o ser humano, que tange para muito além da existência dele aqui na terra. É um projeto pregresso à existência do universo. É um projeto de Deus antes mesmo que existissem as coisas criadas. O Senhor faz essa afirmação quando ele pergunta a Jó, depois de arguí-lo tantas vezes, a respeito de coisas corriqueiras da vida. Jó não pecou contra o Senhor, mas arguiu ao Senhor, interrogou a respeito de muitas coisas. E o Senhor lhe dá resposta a partir do capítulo 38 do livro que leva o seu nome, quando ele começa a fazer também perguntas a Jó. E aí Jó não tem as respostas para as perguntas de Deus. Se nós não temos respostas para as perguntas nossas, imaginem se temos para as perguntas de Deus. Então Deus começa perguntando: onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando eu determinei aos mares que as águas viessem até um tal ponto na praia e disse: daqui não passas. Onde estavas tu quando eu criei as estrelas, os filhos da alva, a estrela da alva? Quando eu criei os anjos, os filhos de Deus, quando eles rejubilavam e cantavam e alegravam-se em contemplar a criação destas coisas? E aí o Senhor vai fazendo perguntas a Jó, desde antes do mundo ser criado, e depois Deus entra na existência do mundo, falando por exemplo, do Leviatã, que é uma figura dos dinossauros. Na verdade, na Bíblia seriam os dinossauros, falando dos dragões, sobre a sua força. Deus fala sobre a força do rinoceronte, falando sobre a força de animais, sobre a inteligência de animais grandes e pequenos, de maneira que Jó conclui que nada sabe, e diz: eu coloco a minha mão na minha boca e me calo, porque como um irracional foi que eu argumentei. Na verdade, eu nada sabia, e achei que sabia. Então ele se põe no pó, na cinza, e se rende ao Senhor, e começa a louvar ao Senhor de uma forma diferente. Daí, a sua situação, a sua circunstância adversa é mudada automaticamente a partir do momento que ele se dá conta de que a sua existência, ela não originou num plano terreno, no plano que nós conhecemos hoje, mas muito, muito antes de tudo isso. Mas o Senhor, Ele nos dá pelo menos 3 bases, 3 pilares, para que nós entendamos o porquê de nós estarmos na terra, eu posso dizer assim. Resumidamente, eu entendo que os pilares da existência do homem começam com a compreensão de sua própria alma, da finalidade para o qual ele recebeu uma alma. Quando nós começamos a compreender que nós temos uma alma, ou que somos uma alma, na verdade, que possui 2 corpos, mas somos uma persona que foi capacitada para ser conforme o próprio Filho de Deus, e que há um projeto de Deus tão grande que se assemelha ao projeto que ele tem no seu Filho gerado,
o próprio Deus encarnado, Jesus, então a gente começa a compreender algumas coisas. Quando, por exemplo, o Senhor lhe diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se da sua alma, ou seja, não conservar, ele não entender o propósito para a sua própria alma. Então eu começo dizendo que o primeiro pilar da nossa existência precisa ser entendido como a nossa personalidade, a nossa alma, e que nossos esforços devem, no primeiro plano, ser empreendido em favor da nossa sustentação, da nossa própria felicidade, do nosso bem, que permeia essa vida e vai até a eternidade. Porque em momento algum nada vai valer a pena se nós nos perdermos a nós mesmos. Então toda pessoa, ela por mais irracional que pareça ser, ela tem a respeito de si uma conclusão favorável. Ela até certo ponto, ela ama a si mesma mais do que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. Tanto é que mesmo quando há uma desistência posterior da vida, mas ela por algum tempo ela nutriu um sentimento por si que foi maior do que qualquer outra coisa, porque Jesus ordena que devemos amar as pessoas como amamos a nós mesmos. Então, o referencial do sentimento maior que nós temos por alguma coisa é a nós. Então, se você conseguir amar alguém como você ama você já está conseguindo cumprir alguma coisa. Então, o Senhor, Ele dá-nos essa oportunidade de nós entendermos que nossa vida, nossa existência, começa tendo sentido quando nós compreendemos que nós somos alguém e que nós somos responsáveis por esse alguém que somos nós mesmos. Então o Senhor, Ele declara isso. Quando a gente chega no livro de Daniel, a gente entende que nesse quesito o Senhor, Ele faz revelações a Daniel a respeito da individualidade, que haverá um tempo em que o mundo ele se fechará para um ciclo, e até aqueles que já morreram terão que ressuscitar para prestar conta de tudo aquilo que aconteceu, daquilo que fez, quer a sua obra foi boa ou má. Muitos ressuscitarão para a vida eterna, mas outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Isso significando dizer que haverá uma prestação de conta pela individualidade, pela própria vida, por aquilo que foi em si mesmo. E algumas pessoas acabam se destacando nessa colocação que o profeta Daniel faz, nessa revelação, que elas recebem uma glorificação. No caso daqueles que são salvos, recebem uma glorificação diferenciada umas das outras. Existem categorias de pessoas que recebem glória, porque os seus corpos passarão por uma transformação, passarão por um estado de transformação e de glorificação, divergindo uns dos outros a depender daquilo que fizeram com o seu próprio corpo, através do seu corpo, pelo impulso da sua alma e do seu espírito. Umas resplandecerão como o firmamento são os céus, que é a composição de todas as galáxias, de todos os astros. Esses são os que certamente terão um destaque maior, terão o fulgor do firmamento, o fulgor do conjunto de galáxias, terá o fulgor do conjunto de estrelas, de constelações, e constelações mais constelações. E outros terão, em menor escala, mas também terão seu valor, serão como estrelas na sua individualidade, mas todos refugirão, todos fulgurarão na existência eterna, porque nós não fomos feitos para uma vida limitada. E o Senhor diz que quem são os que serão como o firmamento? Como o firmamento serão aqueles que terão a capacidade de receber a sabedoria, para discernir justamente até mesmo a razão da sua existência, começando por isso. Salomão disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E as pessoas que elas não temem ao Senhor, elas são tão rudes que elas nem sequer têm um princípio. Mas aqueles que conseguem alcançar o princípio, o temor do Senhor, desenvolvem a sabedoria e se tornam sábios
e se tornam destacados no plano eterno de Deus, a ponto de serem chamados de constelações ou de galáxias. O que acontece é que o Senhor, Ele tem para nós um projeto que visa nossa individualidade, mas também que contempla aqueles que imediatamente, a partir de nós, serão também beneficiados com aquilo que Deus coloca em nós. Ou seja, o segundo pilar da importância de nossa existência é a nossa família. Isso está lá no Gênesis, muito claro, porque apesar de Deus ter criado o planeta Terra, todos os reinos, reino animal, reino vegetal, o reino mineral, todos esses reinos, e dado ao homem o poder de dominá-los, e para que servisse o homem, de sujeitar a terra, faça que a terra sujeite-se a você, governe tudo sobre as aves do céu, sobre os peixes dos mares, sobre os répteis, sobre os mamíferos, sobre os quadrúpedes, todas as espécies, te submeta, porque você tem o domínio, você tem o reino, você tem o governo. No entanto, diz as Escrituras, no capítulo 2 do Gênesis, que para o homem não se achava uma adjuntora, faltava uma completude nele, de maneira que ele, embora tivesse uma grande felicidade, mas ele não tinha toda a felicidade, ao que parece, porque ele não podia compartilhar com alguém que comungasse com ele, como uma mesma alma, com o mesmo entendimento, com as mesmas emoções, com a mesma motivação. Embora tivesse ele recebido a capacidade de comunicação para com todos os seres criados. Por isso, ele comunicou-se com a serpente, porque ele teve uma capacidade de comunicar-se com todos os animais, com tudo, com a formiga, com qualquer animal. Mas a comunicação não produzia pessoalidade. Ele precisava de alguém que fosse como uma parte dele, a adjuntora, com quem ele partilhasse as conquistas. Porque trabalhar por trabalhar não é tão bom. Agora, trabalhar para ver o resultado e você usufruir e ter com quem participar os resultados, isso pode ter sentido. Estudar por estudar não deve ser tão importante. Mas importante é estudar para você conquistar e participar, né, com mais alguém aquilo que você conheceu, aquilo que você recebeu, aquilo que você aprendeu, aquilo que você evoluiu em você mesmo. Então o Senhor diz que não era bom que ele tivesse sua avó, fazer para ele uma esposa para, a partir disso, constituir uma família. E assim aconteceu. Então eu entendo que o segundo pilar da razão de nossa existência, que motiva a nossa existência, é a família. Porque ainda que sejamos completos na individualidade aqui na terra, precisamos partilhar. E a família, como hoje nós estamos tematizados no culto de família, ela precisa participar disso conosco. O apóstolo Paulo, quando ele fala das coisas, dos valores espirituais, inclusive da abdicação, dos direitos do ministério, de até mesmo usufruir dos recursos do altar, ele diz: eu o faço dessa forma, abdico ou deixo de participar dos recursos, não por um orgulho, mas porque eu quero entesourar para vocês. Não são os filhos que entesouram para os pais, mas sim os pais para os filhos. Todo pai procura, ainda que não tenha tido de seu pai determinadas benesses, mas quer dar para seu filho muitas vezes aquilo que o seu pai e sua mãe não lhe deram de melhor. Por isso todo pai e toda mãe, naturalmente, pensa em ser melhor para os seus filhos do que foram seus pais para ele. Consequentemente, o seu pai pensa em ser melhor para você do que foi seu avô para eles. A natureza nos arremete a isso. É assim o processo natural, a menos que aquela família seja desestruturada. Mas quando há uma estruturação familiar, esse é o desejo. Então nós entendemos que aquilo que o Senhor deu para nós como um fundamento também, o segundo fundamento da nossa existência, é para que também partilhemos, para que desfrutemos com aqueles que nós amamos. Mas eu amo muita gente, pastor, eu amo as pessoas, eu amo as almas. Calma lá, vou chegar lá. Eu amo o evangelho, eu amo os necessitados, eu amo. Você ama, mas você não ama mais do que seu filho, você não ama mais do que seu pai, você não ama mais do que sua esposa, você não ama mais do que o seu esposo, você não ama mais do que a sua mãe,
você, com certeza, quando você pensa em beneficiar alguém, se você tem algo de valor e você vai abrir mão daquilo para alguém, as primeiras pessoas que você pensa são as da sua família. Até as pessoas más, até lá na bandidagem, na marginalidade, as pessoas que estão no mal, quando elas ajuntam alguma coisa, elas pensam na sua família. Porque é o segundo pilar, né, da razoabilidade da nossa existência. Então nós entendemos que a família é muito importante. Você está motivado pela família. Quando Deus faz a promessa a Abraão, na sua individualidade, recebeu a promessa da salvação. Por quê? O Senhor se agradou dele. Ele ofereceu ao Senhor altares, sacrifícios. Ele foi o que invocou ao El Shaddai, o Altíssimo, quando todos os povos da sua volta, inclusive seus familiares, adoravam aos deuses horizontais, aqueles que estavam à sua volta, ou seja, os deuses pagãos, os ídolos. Por isso Deus foi apresentado para Abraão como El Shaddai, o Altíssimo, aquele que está acima de tudo e de todos, acima de tudo e de todos os deuses, de tudo que se possa ser invocado. Por quê? Na sua cultura também os astros eram invocados, eram adorados, as estrelas eram adoradas, o sol, a lua. Então, o El Shaddai se apresenta como quem está acima do sol e da lua, de qualquer objeto de adoração naquela cultura pagã. Então, Abraão, ele foi aprovado, e foi tanto aprovado que a sua fé lhe imputou justiça para ele. Mas ele não ficou limitado em ter uma justiça para si só, pois o Senhor, para cumprir o propósito, desejava que ele viesse a ser uma grande nação, para passar a mensagem e aquilo que o Senhor tinha de bom para ele, até a terceira e quarta geração, e assim sucessivamente. Tanto que quando o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, ele disse: poderemos ocultar a Abraão? Poderei eu. Aí é o Deus Trino falando, o Pai comunicando ali na teofanização dos anjos com o Filho, com o Espírito Santo, que estavam representados, porque ali está a representação da Trindade, no capítulo 18, capítulo 19 de Gênesis. Ele diz: poderemos ocultar a Abraão o que havemos de fazer, visto que ele há de ser uma grande nação, e ele vai recomendar essas nossas revelações aos seus filhos e os filhos dos filhos para os filhos dos filhos, as suas gerações futuras? Não. Abraão merece que nós participemos a ele os segredos que nós temos como divindade, porque ele vai partilhar isso com a sua família, e a sua família para outra família, para outra família, para outra família. Então o Senhor, ele sempre tem algo para a nossa família. Levante a sua mão e diga: Deus tem algo para mim, mas também tem, através de mim, para a minha família. Então, quantas promessas na Bíblia a gente tem em relação à família? Muitas. São incontáveis promessas. Deus está fazendo uma promessa numa família, de que a partir da obediência daquela família, serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus tem projeto de família. O projeto de Deus é família. O Filho de Deus, para vir ao mundo, ele precisou estar dentro de uma família. O Filho de Deus, ele esteve dentro de uma família e submeteu-se a obedecer à autoridade paterna e materna dentro de uma família, para justamente corroborar com isso. Então, o segundo pilar de nossa existência, que nos motiva a entendermos que estamos para propósitos na terra, além de defender a nossa alma, nossa própria vida, o nosso próprio bem, é a nossa família. Porque tudo aquilo que nós queremos para nós, também nós queremos para a nossa família. Então, se você é salvo, o que você pensa? Senhor, salva a minha família. É assim ou não é? Você é salvo, Senhor, salva. E você vai passar todo o tempo de sua vida que você tiver na terra, orando para Deus salvar algum familiar que ainda não se converteu. É assim ou não é? Diga glória a Deus. Então, porque você sabe que o inferno é real e o céu também. E se você está indo para o céu, você não quer sua família no inferno, você quer sua família no lugar bom, para onde você está indo. Lembra do rico que foi para o inferno? Estando no inferno, ele desejou, se não podia Lázaro atendê-lo, ele disse: então manda Lázaro pregar para a minha família. Manda ele, eu tenho 5 irmãos que precisam ser salvos. Ele estava lá no inferno, mas ele estava
amando a sua família. Então você precisa entender que o que Deus colocou na tua vida não é só por causa de você. Começa com você, mas existe uma família que precisa ser alvo de bênçãos através da sua vida. Então o homem ou a mulher, patriarca ou matriarca, ele precisa saber que Deus vai defender a sua casa através da sua vida. Então projete algo com a sua família, projete algo espiritual, projete algo maravilhoso, projete projetos, mas participe a sua família. Tem gente que diz, não, eu estou com um plano aqui, mas a família fica alheia. Não, se você está sonhando algo que é para a sua família, você precisa compartilhar isso e saber se eles também, querem despertar esse sonho, esse interesse por aquilo que você está projetando para eles. Então termino também com o terceiro pilar da razão de nossa existência, que é a nossa vocação, é o nosso chamamento, a nossa vocação. Por quê? Porque tudo que nós falamos agora compreende em parte coisas no céu, mas na maioria das coisas elas têm a ver com as coisas da terra. Porque quando chegar no céu, nós não teremos mais a família. E a nossa individualidade também ela se perderá, porque Deus será tudo em todos. Então nós alcançaremos a natureza divina. Então, a maioria das coisas relacionadas à nossa vida pessoal, nossa individualidade, bem como os projetos com a nossa família, são pertinentes à terra, às coisas da terra. Porque no céu isso não vai acontecer. Alguém perguntou, eu estava falando isso hoje, ensinando sobre isso, a Jesus, falando sobre a lei do levirato, ainda estava ensinando, que é quando um certo jovem casava com uma moça e não gerava filhos, e ele morria. Se a moça não tivesse filho, o irmão mais novo tinha que casar para levantar descendência. E aí eles trouxeram um relato de 7 irmãos que casaram com a mesma mulher. 7 nenhum gerou filho, e todos tiveram que casar. É a lei do levirato. As mulheres ficavam muito felizes, certamente, porque se ela já estava mais coroazinha, o irmão mais novo casando, era mais ou menos aí. Mas o que acontece é que a lei do levirato tinha que acontecer. E aí eles perguntam, e então? Quem perguntou? Os saduceus. Quando você chega nas escrituras, ali no Novo Testamento, vocês vão encontrar expressões saduceus, fariseus, vão encontrar zelotes, sacerdotes, enfim. Os saduceus era uma seita dentro do próprio judaísmo. Suponhamos que é o cristianismo com vários ramos, entendeu agora? Por exemplo, os pentecostais acreditam nos dons do Espírito, no batismo do Espírito Santo. Os tradicionais não acreditam. Então seriam, nesse caso, os pentecostais e os fariseus. Os fariseus acreditam em anjo, acreditavam em ressurreição, acreditavam nas coisas espirituais mais empíricas. Os saduceus eram os tradicionais. Eles nem absorviam toda a escritura do Antigo Testamento, não criam os profetas, só no livro de Moisés. Eles então eram aqueles que não acreditavam nessas coisas, em ressurreição. Então eles disseram, então já que existe ressurreição, quem é que vai casar com essa mulher lá no céu? Quem vai ficar com ela? Porque tem 7. Aí Jesus disse, vocês nunca leram, não sabem? Lá no céu nem se casa, nem se dão em casamento, pois como anjos serão assexuados. Ou seja, não tem sexo. Os anjos não têm, Então nós, quando estivermos no céu, mas eu quero lá poder estar com minha esposa ou com meu filho. Não, você vai amá-lo do mesmo jeito que você amar qualquer pessoa, mas não existirá mais essa necessidade. Então toda essa nossa preocupação é aqui na terra. Então entendam isso. Voltando, o terceiro pilar de nossa existência é a nossa vocação. E na nossa vocação precisamos entender o que Jesus disse, que muitos são chamados e poucos escolhidos. E nessa nossa escolha, da nossa vocação, nós somos arremetidos a uma responsabilidade que não podemos dela fugir. Quando o apóstolo Paulo ele foi salvo sendo perseguidor do evangelho. Mas agora, depois que ele está salvo, ele cumpriu algumas premissas do evangelho, porque nem todo mundo, embora tendo muitos dons, tem que fazer tudo. Porque existem pessoas na igreja, que é um corpo, responsabilizada para cada coisa. E a função do ministro, líder, aquele que preside, aquele que governa, aquele que administra,
é justamente de mordomia, de delegar e de responsabilizar e cobrar serviço daqueles que foram responsabilizados no reino, na obra. Então o apóstolo Paulo, embora ganhasse muita gente, mas ele não batizava. Está lá no capítulo número 1, versículo 16 de 1 Coríntios, quando alguém arguiu a respeito do batismo, porque eles se faziam preferenciais, facciosos. O que é isso? Você sabe que na igreja tem dia assim, algumas pessoas há algum tempo dizem, porque eu não gosto da pregação do pastor, eu gosto do pregador, assim, pá, igual o Bolsonaro faz, né? Não, o outro disse, não, mas eu já gosto diferente, cada um tem uma preferência. Eu sou de Paulo, sou de Apolo porque eu gosto da pregação de Apolo, outros gostam de Pedro, outros gostam de, né, entendeu? E aí Paulo diz, vocês entendem que eu já nem tive para não ter preferências, que batizar pessoas. Batizei uma família ou duas, aí falou a família de algumas pessoas que ele batizou, mas fora isso não me lembro, porque o Senhor não me chamou para batizar, mas para evangelizar. Você precisa distinguir o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. Presta atenção nisso aqui. Se você é salvo, já garantiu a salvação da sua vida, está com a sua família na casa de Deus, está trabalhando projetos na terra com a sua família, está trabalhando projetos no céu para levar a sua família para o céu, e você não entende um propósito de chamado, você não cumpriu o maior de todos os propósitos, porque você existe na terra. Tem gente que fica um monte de tempo na casa de Deus e diz assim, eu não sei nem para que eu sou crente, nem sei qual é a minha função, não sei qual é o meu chamado, não sei o que é o meu talento, não sei qual é o meu dom. Pelo amor de Deus, meu amado, pelo amor de Deus, você precisa distinguir. Você pode até prevalecer em várias coisas, mas existe uma obra principal para a qual Deus te chamou, e você precisa descobrir ela no primeiro dia da sua fé. Paulo fazia muita coisa, curava, até batizou algumas pessoas, mas a principal coisa, o principal chamado meu é missões, evangelizar. E quando ele diz isso, ele faz uma declaração muito séria, que implica para ele e para qualquer um de nós que descobre esse pilar de nossa existência. É que ele diz assim, e se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Em outras palavras, você deve declarar e eu tenho que declarar. Ai de mim se eu não cumpro o que eu sei que Deus quer de mim. Ai de você se você sabe, eu sou músico, mas é irresponsável, então você vai pagar um preço. Você foi chamado para intercessão. Mas se ninguém quer interceder, eu também não vou interceder. Então ai de você se você também não vai para a intercessão. Deus te chamou para visitar, para discipular, mas você diz, mas eu não estou com ânimo, não tem ninguém que acompanhe. Ai de você se você não faz aquilo. Se Deus te chamou para ser empreendedor, investidor da obra, Deus te deu estratégia, te deu recurso, e aí a pessoa não faz, ai dele. Então é dessa forma que a gente precisa entender que nossa existência, ela se fundamenta em coisas, em propósitos, em projetos que Deus não vai nos ignorar caso não seja cumprido. Você imagina o que Jesus falou da individualidade daquele homem, que ele fez tantos projetos na terra, conquistou tanto. O que é que ele conquistou? Ele conquistou muitas riquezas. Ele disse para a sua alma, folga, regala-te, porque tens entesourado muitos bens para muitos dias. Você não precisa de nada, não tem necessidade de nada, alma minha. No entanto, o que aconteceu? Naquela noite ele ouviu uma voz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Você quer fazer um projeto individual ou familiar e não quer atentar para o projeto máximo, que é a sua vocação? Você vai anular o seu projeto individual e vai anular o projeto da sua família, se você não tiver a bênção da aprovação de Deus naquilo que você faz para entrar na eternidade e validar a sua vida para sempre com Ele. Porque tem gente que está preocupado com tudo aqui e não está preocupado de qual posição vai ter quando chegar lá no céu. Então a Bíblia está dizendo: aqueles que a muito converterem, aqueles que muito ensinarem,
porque tem vários ministérios, várias atuações, eles resplandecerão, serão estrelas, eles estarão firmes, permanentemente, terão um posicionamento, as estrelas firmes sempre, eternamente, na sua posição de destaque para uma finalidade. Nenhuma estrela que existe no universo, ela está lá por acaso, ela está lá para um propósito, ela está iluminando algum satélite, algum planeta, ela está ali servindo para uma finalidade. Então Deus não colocou você na terra sem finalidade. Você tem uma finalidade para você, uma finalidade para a sua família, e uma finalidade para as gerações futuras. Então deixe um legado e entre num propósito de Deus. Mas só se baseia nesses pilares? Não, pode ter muitos, mas eu simplifiquei, que se você entender que a sua vida, ela tem que se nortear pelo menos nessas 3 coisas: você defender a sua alma, defender a sua casa e defender o seu chamado, você vai conseguir acertar a sua caminhada até a vinda de Jesus. Só quem acredita que o Senhor está com você, fica de pé que eu quero orar com você. Quem entendeu que o Senhor tem um plano de existência para a sua vida e que precisa validá-lo cada vez mais, diga glória a Deus. Eu não ouvi glória a Deus. Então levante a sua mão para os céus e você vai declarar nesse momento que os pilares de sua existência, eles vão ser levados a sério. Você vai defender a sua salvação, vai defender a sua alma, vai defender o seu coração, vai defender os seus projetos individuais, mas você vai cobrir a sua casa, vai cobrir a sua família, vai trabalhar em favor dela, para o bem espiritual, para o bem material, para as realizações da sua família. Mas sobretudo, você vai trabalhar para cumprir o pilar da sua vocação, porque Deus quer fazer, assim como falou com Abraão, não só a sua família, mas através da sua família, muitas famílias da terra sejam alcançadas. Muitas famílias. Eu estava falando com o Maxwell essa semana. Nós vamos desatar projeto com família. Essa igreja precisa gerar família. Cada família gerar família. Preocupar em, eu vou ganhar família, cuidar de família. Se você focar em uma família, 2 famílias, 3 famílias, Deus vai agir na tua família, porque você está preocupado com a família de alguém. Então, se é verdade, levante a sua voz e diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu estou compreendendo a minha existência. Eu não estou por acaso na terra. Oh, Ramanagasuda Ramanavassuri Ramanai Esteregamassuri Kalafassuri Mahashou. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, levante a sua voz, Espírito de Deus. Onde está o povo que entende o seu chamado? O povo que entende a sua existência. O povo que sabe para que está na terra. O povo que sabe que não vai ficar aqui para sempre. O povo que sabe que Deus está gerando coisas grandes dentro do seu coração. O Senhor tem planos e projetos eternos, no passado, no presente e no futuro. Então receba em nome de Jesus. Seja renovado, seja cheio, seja animado e seja inspirado. Oh, aleluia. Vem, Senhor, neste dia, nesta noite, nesta semana, neste mês, neste ano e pelos anos que se seguem. Gere, Senhor, resultados na vida deste filho, na vida desta filha, na vida desta família, na vida das famílias que serão, meu Deus, alcançadas a partir da família dele, da família dela. A favor, Senhor, da vida de muitos, eu desato, meu Deus, uma unção no ministério dele, no ministério dela, que entendam que a sua vocação é, meu Deus, o que vai lhe fazer saltar desta existência para a existência eterna, com um legado que ninguém roubará. Receba em nome de Jesus. Receba, 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 receba. Seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Recebe a cura, recebe a libertação, recebe os dons, recebe a graça, recebe força, recebe inspiração, recebe renovação, recebe a visão do céu. A ciência se multiplique na cabeça dele, no espírito dele, no espírito dela. Sim, receba visões como Daniel. Seja cheio, receba a disposição de estar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Daniel, como jovem, como Daniel, como ancião. Assim seja na sua vida. Recebe, recebe, recebe. Oh, aleluia. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Coloque agora nas mãos de cada um deles a semente de honra, para que possam retribuir, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito.
Em nome de Jesus. Recebo, recebo, recebo. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pode sair do seu lugar e apresentar a sua semente de honra no altar. Você que veio para honrar o Senhor com aquilo que o Senhor tem lhe dado, uma parte daquilo que Ele tem confiado. Aleluia. Aleluia. Seja abençoado, seja próspero, seja investidor do reino, seja investidora. Toma posse, em nome do Senhor Jesus. Eu vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, não vou parar. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Então deixa queimar, pede em nome de Jesus. Deixa queimar, deixa queimar. Se é para queimar, que queime. Deixa queimar, deixa queimar. Queime, Senhor, esse fogo. Deixa queimar, deixa queimar. Peça ao Senhor que queime. Incendeie você. Não aceite ser uma geladeira. Se tem um fogo, declara então: eu tenho um fogo. Eu tenho um fogo que não me dá descanso. Que não me dá descanso. Não tenho descanso. É um fogo que queima, consome. Fogo queima, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, então declare. Levante a mão, declare. Deixa queimar, deixa. Aonde está o povo aceso? Deixa queimar, deixa queimar. Oh, aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, glória. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, aplauda o Senhor com alegria. Oh, glória. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e que a presença do Espírito Santo, que a unção de unidade, que é o poder, que a unção de conquista, que a unção de conquista, que o discernimento da existência, a unção de sabedoria,